Boa noite a todos. Então, no nosso encontro de hoje, vamos falar a respeito dos aspectos previdenciários, né, no nosso tema de prática trabalhista. Meu nome é Rafael Gustavo Guemann, e essa aula está sendo gravada no dia 17 de junho de 2020. A gente vai trabalhar nesse encontro de hoje, né, desde uma abordagem inicial para entender a lógica, né, da seguridade social, alguns pontos de uma forma bem sucinta, né, a respeito ali do histórico, de onde é que ele surgiu, né, e a questão dos princípios, mas o meu objetivo não é focar nisso especificamente, né, mas o que acontece? Na prática, no dia a dia, né, o cliente fala assim: ah, doutor, eu contribuí por o INPS, INPS, então ele vai usar uma nomenclatura que na verdade não é mais, né? Eu tive recentemente uma senhora, na verdade foi esse mês, né? A senhora falou: não, mas é porque eu quero uma aposentadoria rural, eu não quero com o INSS. Tá, mas assim, né? Então, assim, vou fazer desde um aspecto geral até a gente aprofundar, né, para que você tenha noção, né? Só, já que eu fiz o comentário, né, a pessoa que é um segurado facultativo, né, um segurado especial, né, diversas situações, né, a quem ele vai se dirigir é o INSS, tá? É o INSS que vai fazer todo esse controle e tudo mais, né? Antigamente existia uma arrecadação por parte do INSS, hoje em dia está tudo centralizado na Super Receita, mas a documentação, as contribuições previdenciárias, né, toda essa análise é feita pelo INSS, tá? Inclusive, obviamente, né, a situação da aposentadoria, né, de uma trabalhadora rural, tá? Então vamos lá. O sistema de seguridade social, né, ele foi concebido, desenvolvido para a manutenção do estado de bem-estar social que deve ser garantido pelo Estado, né? O objetivo foi justamente garantir que no momento de velhice ou de grande dificuldade a pessoa não tivesse completamente desamparada, tá? Então esse é o intuito da Seguridade Social, garantir, né, para que no momento de um infortúnio a pessoa tenha, né, uma garantia de ter uma qualidade, né, com um mínimo existencial, um mínimo digno existencial. A gente fala tanto a respeito da Constituição Federal, lá o princípio da dignidade da pessoa humana, então é uma forma de você ter o quê? Você tem a arrecadação e você garante, né, um mínimo ali existencial para aquela pessoa. E esse sistema, né, ele impõe contribuições obrigatórias, né, por parte, né, dos trabalhadores, né, a gente vai ver que como é que é o sistema onde você tem a contribuição do empregado, do empregador, do governo, vamos adiante, né, dos aposentados. O Sistema de Seguridade Social foi criado em 1988, né, com a Constituição. Trata-se de um conjunto de medidas com as quais o Estado busca garantir patamares mínimos de sobrevivência para as pessoas, né, implementados através de políticas públicas. Quando a gente fala de seguridade social, a gente não está falando só da previdência social, tá? A gente vai ver no próximo slide. E esse é um direito que ele é irrenunciável, inalienável e intransmissível. A ideia é o seguinte, né? Aquela pessoa, ela tem direito à saúde, ela não vai, digamos, dizer assim, ah, não, mas eu não quero receber, ou aquela pessoa que é um empregado, ele diz, não, mas eu não quero fazer a contribuição para a Previdência Social. É obrigatório, tá? Isso é imposto. Então, assim, ele não pode renunciar, tá? O sistema de seguridade social confere a proteção ao trabalhador ao cuidar dos grandes riscos sociais. Né? A ideia de risco social é risco, terminologia utilizada para designar um evento futuro incerto, né? E social, algo que atinge toda a sociedade. Aqui, a gente tem várias situações, né? A ideia é o seguinte, a gente já sabe, a gente já conversou em outros momentos, você tem benefícios que são programados, uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, algo que foi programado, né? E o que seria uma outra situação que é uma situação não programada, professor? Uma situação que a pessoa acaba se acidentando, né?
se acidentando no trabalho ou acaba, né, sendo acometida por uma doença. A ideia é que a pessoa, né, tenha uma boa vida, uma boa saúde, e ela chegue até o momento que ela receba um benefício programado. Mas dependendo da situação, pode acontecer um infortúnio, né, que a pessoa necessite, então, né, naquele momento que ela mais precisa, que ela está doente, que ela precisa de uma coisa, ela tenha esse benefício, né. Aqui a gente está falando da Seguridade Social ainda como um todo. Se a gente pensar na ideia da Previdência, é como se fosse um seguro de um carro. Se você contribui para a Previdência Social, né, que faz parte da Seguridade Social, né, mas se você contribui, você está, né, como se estivesse com o seguro do carro. Furtaram seu carro, você tem seguro, você recebe. Furtaram o seu carro, você não tem seguro, né? A gente vai ver que tem outros pontos, outras possibilidades, tá? Mas a princípio, se você nunca contribuiu para a Previdência Social, aí você diz assim, eu quero meu benefício de auxílio-doença. Tá, e você trabalhava? Aí o que a pessoa diz? Ah, eu trabalhava, mas não era registrado. Tá? Aí o que acontece? Teria que haver o reconhecimento, né, desse vínculo empregatício na seara trabalhista, e daí você vai ter o direito ao benefício, tá? Isso é muito importante. Acontece várias situações, e é justamente quando a gente vê. A gente teve no escritório, por exemplo, uma senhora que ela trabalhava para um condomínio. Ela se acidentou. Quando ela se acidentou, ela não era registrada. Ela não teve direito a nenhum tipo de benefício. E daí ela foi quando ela mais sentiu, né, da importância de ter o registro, tá? Ensejou uma reclamatória trabalhista e daí ela, obviamente, ganhou, né, recebeu a indenização, recebeu tudo, tá? O acidente dela não foi um acidente de trabalho. Só que se ela tivesse sido registrada, ela receberia, né, um auxílio-doença, ela teria garantido. Então era uma segurança para a síndica, né, em relação ao condomínio, assim como era uma garantia também para o trabalhador, tá? Então tá, no primeiro momento a gente está falando sobre a Seguridade Social como um todo, né? E aqui ele diz, ó, um exemplo de risco social, a saúde, né? Já para a Previdência vai ter riscos de morte, né, uma situação de maternidade, não como risco, mas como uma alegria, né, você vai ter um benefício, reclusão, aposentadoria, né, e é da sociedade a responsabilidade pela manutenção desse indivíduo, que está sem meios de prover essa subsistência, já que a coletividade deve prestar a solidariedade, não cogitando sequer a culpa do vitimado. Nesse momento de pandemia se discute muito um assunto que até tempo atrás não se tratava mais, né? Que é a situação assim, ó, no momento que nem esse, será que todo mundo deveria receber um mínimo para se manter, né, e talvez se com uma mudança tecnológica, será que a gente vai chegar no momento que é necessário, então, que se tenha um mínimo para subsistência, né, para a sobrevivência de cada um, né? São alguns pontos que foram trazidos com esse assunto da pandemia. O sistema de seguridade social, ele contempla, né, a saúde, a assistência social e a previdência social, tá? Queria chegar nesse slide aqui com vocês. A saúde, né, é um direito de todos, tá? Independente da situação financeira de cada um, né? Vocês podem ter vários professores, talvez pode haver professores que falem de uma forma diferente para vocês, né? Como assim, professor? Eu vou comentar. Tive um professor que ele disse que um advogado jamais deveria usar o Sistema Único de Saúde, né? E que o advogado ele teria que ir num hospital particular. Eu discordo completamente do professor e vou explicar por quê. Se você, na hora que você precisa de um tratamento, você vai no hospital particular, ainda mais você que, digamos, cursou o direito, que vai justamente pleitear né, o direito de todos, você nem sabe o que acontece lá no hospital público, né? Aí o advogado nunca vai lá. Aí a população toda passando necessidade lá, e o outro está lá no hospital e nem sabe o que acontece. Então, no meu entender, o sistema de saúde, ele é gratuito, né, deve atender a todos, e o advogado deve ser o primeiro a também estar lá, justamente para pleitear o direito, não dele, de todos. Né? A gente deve ter hospitais que tenham qualidade, a gente deve garantir, já que está na Constituição Federal, né, que todos tenham tratamento médico, você tem situações ali de medicamentos, né, então, aqui é ampla a conversa, né, mas assim, ó,
A Seguridade Social, ela contempla a saúde, ela contempla a assistência social e a previdência social, beleza? Já que eu estou aqui e eu retirei uma parte dos slides, na questão da assistência social, a assistência social, ela envolve o seguinte: aquela pessoa que nunca conseguiu contribuir, você vai dizer assim, ó, ela não tem direito à previdência social. Ela não tem esse seguro, né? Tipo como se fosse seguro, ok? Ela não tem. Só que ela não fica desamparada, né? Por quê? Porque os nossos governantes, o Estado, ele decidiu que não é para deixar ninguém morrendo, né? Então, assim, ó, pessoas que são portadores, né, de doenças graves, né? Cara, criança pequena tem lá uma moléstia extremamente grave, um deficiente, né? Essa pessoa deficiente, ela vai receber um benefício. Esse benefício chama benefício de prestação continuada. Ele é devido para pessoas deficientes, tá? E ele também é devido a pessoas idosas. Pessoas idosas não é questão mulher com 60 anos, é homens e mulheres com 65 anos, tá? Se chama BPC-LOAS. Só que existem dois requisitos. Para que a pessoa tenha direito a esse benefício, ele tem que ter ou a idade ou a deficiência, só que, como eu falei que são requisitos cumulativos, ele tem que estar numa situação, né, de hipossuficiência financeira. Ele tem que estar numa situação que, infelizmente, teve uma vez um senhor que conversou comigo e ele falou assim: doutor está dizendo que tem que estar numa situação assim tão precária que tem que morar assim praticamente com um rato dentro de casa. Eu falei, pelo amor de Deus, também não, né, de forma alguma entendo dessa forma, né, mas a assistência social, através, né, do benefício de prestação continuada, ela só é devida para quem está numa situação de miséria, para o cara não passar necessidade. Esse valor era, a pessoa, para ter direito, né, é feito a análise do núcleo familiar onde a pessoa vive, e esse benefício, ele era, né, na hora que era feito o cálculo ali do valor da renda familiar, isso deveria ser de, né, até 1/4 de um salário mínimo. Então você divide as crianças e tudo mais, era de 1/4 de um salário mínimo. Foi alterada metade de um salário mínimo, né? Aí tem a questão, né? Mas se um é aposentado, esse aposentado ele não considera, né, aquela aposentadoria, o cara ganha lá um salário mínimo. Mas o que não é possível é o seguinte, vou dar um exemplo. É um senhor e mora ele e a filha. A filha ganha R$2.000. Ele não recebe o benefício de prestação continuada. Ele não está numa situação de miserabilidade, ok? Esse caso é de quem, por exemplo? Quem nunca contribuiu para o INSS, né? Ele vai receber um benefício de prestação continuada. Ele não tem direito, não é uma questão de previdência social, né? Então, ele tem que estar numa situação de miserabilidade e ou ele atinge o critério idade, né? 65 anos mais ali, ou é uma questão de deficiência, né? O que a gente tem muito? Situações, por exemplo, agora das crianças com microcefalia, né, aquela situação que aconteceu grave e tudo mais, eles aí vão receber um benefício, né, para o resto da vida por causa das crianças, ok? Das crianças vai ser recebido. Quem é que paga esse benefício? É o INSS. Onde é que eu apresento esse documento? No INSS. Né? Então as pessoas têm a sensação que elas vão ganhar uma aposentadoria do INSS, mas não é, a ideia não é uma aposentadoria, né? Esse até pode se entender popularmente como se fosse, mas a pessoa nunca contribuiu, é um benefício de prestação continuada, tá? E os demais ali é a previdência social. A previdência social vai ter direito quem contribuir, né? A ideia do seguro. A saúde a todos, a assistência social a quem necessite, só quem necessite, tá? Quando se falou a respeito da reforma da Previdência, se buscou, se iria, né, se trabalhar, por exemplo, com uma renda, com patrimônio familiar. Se tivesse um determinado patrimônio, então assim, tem uma casa lá, a casa vale 150 mil, ele já não teria direito, tá? Porque ele diz assim, vende a casa e se mantém. Tá? Mas não entrou e não ficou assim na reforma. Mas quando estava se trabalhando a respeito da reforma da Previdência, né, que é a Lei Complementar 103 de 2019, entrou em vigor em novembro, né, se falava que também poderia haver uma alteração nesse sentido.
tá bom? Vamos adiante. Aí eu tenho, né, o regime próprio e o regime geral de previdência social. Regime geral de previdência social e o INSS que vocês conhecem. Regime próprio é aquele do servidor público, né? Ele pode ser em âmbito da União, pode ser em âmbito dos estados, em âmbito municipal, tá? E a previdência privada, aquela que é comercializada, né, por instituições, né? Você tem instituições financeiras, por exemplo, que elas têm, né, uma empresa que trabalha justamente especificamente com a previdência privada, e daí ela segue toda uma questão de regulamentação específica, mas daí ela não é, né, não faz parte ali do INSS. INSS é Regime Geral de Previdência Social. Estou comentando isso também pelo seguinte, eu não vou entrar em detalhamento no nosso encontro de hoje, mas o que você trabalhou no regime próprio ou no regime geral, você consegue levar, né, de um para o outro, tá? Então, assim, você tinha tempo que você contribuiu como servidora pública. Era uma, digamos, uma professora do estado, do município, só que você, tipo, acabou montando um negócio ou acabou indo trabalhar numa outra empresa e saiu, deixou de ser professora do estado. Esse tempo você leva para cômputo no regime geral, junto ao INSS, vai computar esse tempo. Então, estou falando assim, né? Não estou falando que você tem os dois concomitantes ali, né? O que acontecia anos atrás, né? E agora a reforma também foi justamente trabalhar a respeito disso. A pessoa trabalhava, por exemplo, servidor público. Vou dar um exemplo, né? Professor na faculdade e servidor público, certo? Você consegue conciliar as duas? Ah, consegue. Ok, então você é professor e servidor. Então, digamos, leciona todas as noites, tá um valor X lá com o INSS, né? Não vou dizer que é o teto, né? Mas digamos que ficasse lá um pouquinho, lá uns 4 mil, 5 mil, enfim. E além disso, como servidor público, mais uns 10 mil. O que acontece, né? A pessoa buscava o quê? A aposentadoria como servidor público, receberia uma aposentadoria como servidor público e receberia uma aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social, tá? Muitas pessoas, né, têm isso. Só que, é claro, ele não utiliza o tempo de um para o outro, cada um é um. Então, é assim, ele contribuiu para o regime geral durante todo o período, assim como ele contribuía atendendo os requisitos para o regime próprio, tá? Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Isso consta lá no artigo 194 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, Constituição de 1988. Eu trouxe aqui os incisos, tá? Os incisos do artigo 194 são os princípios. Eu trouxe alguns para a gente só entender a lógica. Tá? Vou falar de uma forma mais sucinta. Meu objetivo é que vocês, não é que vocês decorem os princípios, mas que vocês só compreendam, né? Então, assim, ó, princípio número 1 da Seguridade Social, lá do artigo 194, universalidade da cobertura e do atendimento, ou seja, né, exceto a previdência, que ela é contributiva, ela depende de contribuição, tá? Mas, assim, ó, a assistência social e a saúde é para todos, né? Só que só vai receber assistência realmente quem necessite, tá? Uniformidade e equivalência dos benefícios em relação aos urbanos e os rurais. Os dois, né, terão o mesmo tipo de tratamento, os dois têm os mesmos direitos, tá? Então é vedado tratamento diferenciado. Seletividade e distribuidade na prestação. Aqui, né, se trabalha a ideia da reserva do possível, que é a ideia da limitação orçamentária, né? Deve escolher quais riscos proteger. É aqui que entra muito questionamento a respeito das ações de medicamento, né? Vocês devem ter ouvido alguém comentar, né? Isso é algo também que a gente acaba fazendo bastante, situações, por exemplo, que a pessoa, ela sabe que existe um tratamento para a doença dela, ela sabe que existe a possibilidade de cura por completo, só que o INSS, ele não fornece o medicamento, esse medicamento, ele é importado, alguma coisa assim, tá? É necessário daí ingressar judicialmente e exigir, né, que o Estado, então, né, cumpra o seu dever, Estado que eu digo, né, União, Estado, município, né, não é necessário entrar contra os três, mas você pode entrar com os três, não é um litisconsórcio obrigatório, e daí é determinado que daí seja fornecido medicamento para a pessoa, tá? Aí ele tem direito ao medicamento, ele recebe, vocês devem ter ouvido falar já bastante, tá?
que nem a gente falou, a saúde, né, é direito de todos e dever do Estado. Irredutibilidade do valor dos benefícios, então, lembrando, né, isso é algo que foi bastante questionado, o valor do benefício nunca vai diminuir, tanto é que é assegurado ali a correção desse benefício, né, só que o questionamento, né, o que acontece é assim, você só tem o direito, né, adquirido ao que você realmente, tipo assim, se aposentou, beleza? Não se aposentou, você tem mera expectativa de direito. Foi o que aconteceu com muitas pessoas. Muitas pessoas pensaram assim, ó, poxa, quando eu tiver 35 anos de contribuição, eu vou me aposentar por tempo de contribuição. Teve a reforma da Previdência. A reforma disse assim, ó, não, mudou, não é assim. Como o cara fala assim, mas eu contribuí há 28 anos. Cara, você tinha uma mera expectativa de se aposentar por tempo de contribuição, mas a regra mudou, tá? Nesse caso, o que acontece? É claro que para também não ter um impacto tão forte, né, vocês devem ter visto também bastante nos jornais a respeito das regras de transição. Então, quem estava, né, próximo dos 2 anos para conseguir a aposentadoria, ele entra numa regra de transição. Então, você tem diversas situações, né, inclusive de outras emendas constitucionais que foram trazendo regras de transição, tá? Então, essa pessoa que ele, por exemplo, começou a trabalhar com seus 16 anos, né, calculem ali 16 anos mais 35 anos de contribuição, ele se aposentaria antes dos 65 anos, tá? Então, ele fala assim, meu Deus, só vou me aposentar homem, né, com 65 anos. Não, você, dependendo da situação, ele pode ter entrado numa regra de transição, tá? Equidade na forma de participação. Então, né, o custeio da Seguridade Social ocorre mediante recursos públicos com a participação da sociedade. Diversidade da base de financiamento, existem várias fontes de custeio, né? E aqui ele mostra, ó, o nosso sistema é quadripartite, né? Então, quem contribui, né? Os trabalhadores, né? Os empregadores, o governo, o poder público e os aposentados, né? Você também tem. Antigamente você tinha situações que não contribuíam, hoje em dia eles contribuem, né? O servidor público também, né, também contribui. Então, você tem ali, né, um sistema onde você tem todos eles auxiliando a esse sistema de seguridade social, né? Então, lembrando, né, quando você pensa, né, assim, a respeito a previdência e tudo mais, ela não vem só de recursos ela não vem só de recurso só da folha de pagamento do INSS, né? Basta a gente pensar nas contribuições que a gente tem ali sobre o faturamento, né, das empresas, isso tudo contribui ali para manter o sistema de seguridade social, tá? Antigamente, né, a única fonte de financiamento era a folha de pagamento, a gente comentou, né, e a partir de 1988, com a Constituição de 88, foram ampliadas as fontes de financiamento, né, além de regulá-la através, né, do artigo 194 do Decreto 3.048 de 99. Tá? Vou fazer de uma forma bem sucinta alguns pontos aqui, né, quando se falou a respeito da Previdência Social, tá? Previdência Social, ou pensando digamos assim, no sistema de seguridade, ele já vem desde antigamente, naquelas aulas de história que a gente aprendia, né, que você tinha uma assistência ali às pessoas mais necessitadas e carentes, tá? Mas assim, ó, para a gente chegar mais aqui no nosso atual, né, a nossa primeira Constituição, né, que é de 1824, diz assim, ó, desde a primeira Constituição, há destaques à assistência social, que visava assegurar socorros públicos, né, que era a ideia de uma assistência à população carente. Tá? A partir da segunda Constituição, a de 1891, a previsão da aposentadoria. A palavra aposentadoria foi citada pela primeira vez, porém ocorre de forma limitada apenas para funcionários públicos em caso de invalidez, concedida de forma graciosa pelo Estado, não tinha contribuição, tá? Sem a contribuição dos beneficiários durante o período de atividade. Em 1923 surgiu a Lei Eloy Chaves, que é o surgimento, né, da Previdência Social. Minha preocupação não é que vocês decorem isso aqui, mas é importante vocês terem como conhecimento. Por quê?
Porque quando eu era mais novo, meu avô sempre falava assim, porque o ferroviário tinha direito à aposentadoria e tudo mais, e tinha os benefícios, e daí, né, você não tinha essa base. Então, eu quero mostrar isso aqui para que vocês tenham conhecimento, tá? Então, em 1923 tem o surgimento da Previdência Social, e o ponto culminante para o surgimento, né, ocorreu, né, em 24 de janeiro de 23, né, e daí aqui diz qual que é o decreto legislativo, que é popularmente conhecido como Lei Eloy Chaves. A lei, né, ela criou as caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários em nível nacional. A responsabilidade de manutenção e administração era dos empregadores, tá? Eles é que eram responsáveis. Lembrem o seguinte, antes disso não existia nada, né? Não existia isso assim, eu vou me aposentar. Não existia isso, vou me aposentar, vou receber do governo. Então a gente vê, né, que a Previdência vai surgir em 1923 para algo bem específico, né? Caixa de aposentadorias e pensões para os ferroviários, nível nacional, né? A responsabilidade de manutenção e administração era dos empregadores, ela previa benefícios de aposentadoria por invalidez e a ordinária, equivalente, né, ao que seria hoje uma aposentadoria por tempo de serviço. Também a possibilidade de indenização por acidente de trabalho e pensão por morte e assistência médica. Em 1930, com Getúlio Vargas, o sistema passou a abranger categorias profissionais, deixando de ser estruturado por empresas. E daí, então, se criou, né, o Instituto de Aposentadorias e Pensões, IAP, vinculando o Estado como gestor. Então, Getúlio Vargas trouxe para ele e disse, não, agora então eu vou gerir, né, os recursos. Então, na Constituição de 1934, pela primeira vez foi incluída a palavra previdência em seu texto. Foi a primeira a mencionar expressamente os direitos previdenciários, né? Amparo à velhice, invalidez, maternidade, acidente de trabalho e morte. Estabeleceu a forma tríplice de custeio entre trabalhadores, empregadores e Estado, não tinha que os aposentados, tá? 1946 trouxe a Previdência Social. Em 60, né, foi promulgada a Lei Orgânica da Previdência, que unificou todas as legislações previdenciárias, estabelecendo o mesmo regime. Porém, os trabalhadores rurais e domésticos continuavam excluídos, tá? Só quem trabalhava né, os que em outras situações, mas rurais não, domésticos não, então empregado das empresas sim, né? Ajudou em relação aos trabalhadores que mudavam de categoria. Por quê? Imagina, antes ele era ferroviário, aí depois ele vai trabalhar em outro setor, aí não está abrangido, então unificou tudo, né? E daí ele tem todo o tempo. Então você tem, que eu comentei para vocês têm o INSS, né? Então assim, ele trabalhou numa empresa, ou ele até trabalhou para o regime próprio de previdência social, aí é encaminhado uma certidão de tempo de contribuição, uma CTC, para computar. E todos os vínculos vão aparecer em algo chamado, né, extrato, né, do INSS. Né, vai aparecer todos os vínculos, o tempo de contribuição para a contagem. Em 1963 é o início da produção aos rurais, Fundo de Assistência da Previdência do Trabalhador, FUNRURAL. FUNRURAL, como vocês já devem ter ouvido falar. E em 1966, né, o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, né? O pessoal brinca porque a gente escuta muitas pessoas falando de INPS, né? E eu me recordo de ouvir bastante o INPS, até porque eu no começo ouvia como INPS, né? Surgiu em 1966 e visou unificar todos os institutos de aposentadorias e pensões sobre a gestão estatal. A partir de 1988, então, vem a Constituição da República Federativa do Brasil, é a Constituição Cidadã, é a nossa atual, né, que estabeleceu o sistema de seguridade social. Ele se tornou universal, sendo regido fundamentalmente pelo princípio da universalidade de cobertura no atendimento. Lembra que a gente está falando de seguridade social, saúde, assistência social e previdência social, né? Então, universalidade da cobertura. Em 1990, né, houve a criação do INSS, que substituiu o INPS. Ou seja, a pessoa, até hoje ela fala para vocês INPS, né, mas em 1990 foi quando, né, surgiu, né, o INSS, e a partir de lá, então, o que era INPS, né, agora você tem como INSS, tá? No ano 91, foram criadas as leis 8.212 e 8.213, que dispõem, respectivamente, sobre o custeio da Seguridade Social e dos benefícios. Essas aqui são as duas leis mais importantes, tá? Assim,
É o que vocês vão pesquisar, se não está falando de regime geral da Previdência Social. A 8.212 vai dizer de quanto que é a contribuição, quanto que é os valores e tudo mais, e a 8.203 vai falar a respeito dos benefícios, tempo de carência, graça, beneficiários e tudo mais, tá? Tanto é que eu até estou com as duas telas ali abertas, depois até para mostrar uma questão da legislação, tá? A gente não vai ler ela ali passo a passo, mas recomendo para vocês, né? Duas leis são extremamente importantes para a gente, que a gente comentou, para resolver problemas administrativos ali, né? Para estar assessorando, 8.212 e 8.213, tá? Como a legislação ela vai sofrendo alterações, são duas que vocês vão, na hora que vocês vão requerer o benefício, vocês vão dar uma analisada e dar uma, né, verificada se teve alguma alteração. Lembrando que também vai depender do momento em que aquilo aconteceu. Vou fazer uma pausa rápida. Exemplo, auxílio reclusão. Auxílio reclusão independia de carência. Tá? Aí depois veio o governo Bolsonaro e disse assim, ó, tem que ter pelo menos 24 meses de carência, só que isso é a partir de 2019. Se a pessoa foi presa e ele estava no regime fechado em 2018, não existia, não estava valendo. Então ele tem direito sim a receber o auxílio reclusão, tá? Porque é anterior a essa legislação. Então tem alguns detalhes que são bem importantes. O que acontece é que às vezes a pessoa não sabe, não solicita, e às vezes ele já está lá 2, 3 anos, até que daí alguém diz para ele, vai lá e solicita, tá? Beleza. A gente teve em 2004 a emenda constitucional 45, ela fez uma série de alterações na Constituição, né, e determinou que o benefício salário família fosse devido somente ao trabalhador de baixa renda, né? Aquilo que a gente calculou na nossa aula passada, né, quem tem direito ao salário família, então daí estabeleceu lá, e você tem o valor e tudo mais. Proibiu qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. E estabeleceu novas regras para a concessão de benefícios previdenciários aos servidores públicos. Aqui eu acho que eu não deixei os slides, mas assim, ó, se a pessoa realmente trabalhou, né, com uma idade menor, algo nesse sentido, ele tem direito a buscar o reconhecimento, dessa atividade, tá? Porque, primeiro, na verdade, essa atividade desse menor, ela é vedada, né? Só que também você não vai proibir com que a pessoa também tenha direito, né? Se ele realmente estava trabalhando e tudo mais. Então, você consegue o cômputo desse tempo. Vou aproveitar e fazer um comentário também. A gente tem muitas aposentadorias onde a pessoa trabalhou em atividade rural quando era pequeno, ou vem de uma família que trabalhava no campo e tudo mais, em regime de economia familiar. Esse tempo de contribuição, ou esse tempo que talvez nem houve contribuição anterior até 1991, porque antes de 1991 você não exige comprovar que você contribuía, você só comprova que realmente a pessoa, né, vivia no campo, em regime de economia familiar, então apresenta, né, certidão de nascimento dos irmãos mais novos, vai mostrar que os pais eram trabalhadores, né, em escolas que a pessoa estudou, porque geralmente estudava naquela escola assim mais do interior, aí aparece assim, profissão do pai, lavrador, e daí você comprova cada um desses anos, tá? É possível comprovar os anos desde os 12 anos, então a pessoa dos 12 anos até os 18, ela ficou no campo, e nos 18 ou 19 foi trabalhar na cidade, ela consegue reconhecer todo esse tempo, tá? Como tempo de contribuição, sem que tem necessidade de contribuição. A partir de 1991, você consegue comprovar trabalhador rural, mas é necessário que haja contribuição para a Previdência Social. Tá? Isso foi situações porque você tinha uma série de trabalhadores que eles não tinham a contribuição e que eles estariam desamparados. E a legislação ela veio justamente para amparar, e daí eles aposentaram, teve uma série de pessoas que se aposentaram justamente, né, demonstrando que eles exerceram atividade rurícola, né, durante esse período, tá? Adiante. Beneficiários, né? Quem são os beneficiários? São as pessoas naturais que fazem jus ao recebimento de prestações previdenciárias no caso de serem atingidas por algum risco social. Né? As prestações se subdividem em benefícios e em serviços, né? Hoje restritos à habilitação e à reabilitação profissional e ao serviço social. Então, assim, ó, ou ele vai ter os benefícios ou os serviços, né? Os serviços, infelizmente, né, eu tenho que dizer para vocês que
não os conheço muito bem. Né? Por que eu não os conheço muito bem? Porque os clientes que chegam até mim, eles dizem que não existe esses serviços, né? Essa reabilitação. Professor, não entendi. O que é reabilitação? Reabilitação é assim, ó, a pessoa ficou em aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela não é permanente. A ideia é que a pessoa nunca mais vai se recuperar. Então, a pessoa só vai ganhar aposentadoria se entende que aquilo é algo permanente, ok? Só que a pessoa, quando se aposenta, quando ela tem uma aposentadoria por invalidez, o INSS, de tempos em tempos, chama ela para fazer a perícia. E, passado um tempo, o INSS olha e diz assim, cara, mas essa pessoa está maravilhosamente bem. Isso acontece bastante, tá? É o que é chamado do pente fino, quando eles fazem o pente fino, né? Infelizmente, o pente fino faz com que muitas pessoas que não tinham condições de voltar ao mercado de trabalho sejam obrigadas a voltar. Então, eu tive pessoas, por exemplo, que ficaram 17 anos aposentadas por invalidez, né? A pessoa teve um AVC, tinha lúpus, e o médico do INSS, assim, deu aquela olhada, assim, de longe, assim, e falou assim, mulher, tu estás excelente, mulher, pode voltar a trabalhar, né? Tu imagina o desespero, né, da família, porque a pessoa vive daquele dinheiro. E se já é difícil para cada um de nós, né, buscar uma oportunidade de trabalho, imagina para uma pessoa que teve AVC, que teve lúpus, que mal se comunica, mal consegue falar, anda com dificuldade e ficou 17 anos fora do mercado de trabalho. Né? Essa realmente, né, então, são situações que exigem que daí a gente ingresse judicialmente para tentar restabelecer o benefício dela. Tudo vai depender de perícia médica, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando o INSS vê e entende que ela está bem, ele vai dizer que ela pode se reabilitar ou habilitar ela para uma outra atividade. Pode ser que ela estava incapacitada, mas pode conseguir botar ela numa outra atividade. E daí ela faria alguns treinamentos. Então eu tenho uma situação que ela estava aposentada há menos de 5 anos ou há mais de 5 anos. Se ela estava aposentada há mais de 5 anos, eles começam a reduzir o valor do benefício até que depois ela não vai mais receber. E nesse meio tempo ela para se capacitar, né? O que eu digo que eu não conheço é porque meus clientes dizem assim, Rafael, não existe reabilitação nenhuma, não existe tratamento nenhum. É claro que tem alguns pontos aqui que são importantes, que você tem, digamos, a questão das próteses e tudo mais, né, que daí faz parte, e realmente isso existe, né, que daí a pessoa que perdeu um braço, alguma coisa, ele recebe as próteses, né, isso funciona. Mas a reabilitação e o treinamento, infelizmente, a gente vive num país que muito desigual, existe realmente uma dificuldade muito grande de colocação no mercado de trabalho, e se já é difícil para quem está livre, leve, saltitante e bem e tudo mais, né, para essas pessoas que realmente passaram por grandes situações, acaba acontecendo, né? Tá, professor, por que acontece isso? Sinceramente, acredito que existe uma questão econômica e nessa análise econômica o servidor pensa assim, pô, né, ou a questão do déficit da previdência e coisa e tal, o que acontece, falando bem sinceramente, de muitos é cortado o benefício, muitos não buscam o judiciário, né, tentam recorrer administrativamente, não dá em nada e acabam perdendo o benefício, tá? É bem, pega umas situações assim bem tristes, assim, que você olha assim e você vê que a pessoa não tem a menor condição e tudo mais e foi cortado o benefício dela, tá? A gente tem muitas situações assim e essas situações daí a gente restabelece o benefício, tá? De todo mundo vai restabelecer o benefício? Não, né? Se realmente a pessoa tiver boa, tiver se curada, não. Também lembrando uma coisa, a pessoa se aposenta por invalidez, ok? Se a pessoa se aposenta por invalidez é porque ela não pode trabalhar. Se ela estiver trabalhando, ela vai perder o benefício, tá? E ainda o INSS ainda vai tentar buscar o que ela pagou indevidamente para ela, tá? Beneficiários, né? Nós temos beneficiário é gênero e tem duas espécies, né? Os segurados, que são obrigatórios e facultativos, e os dependentes deles, tá? Então, vamos falar agora quem são os beneficiários, né, os obrigatórios e os facultativos. Quero só perguntar se vocês querem fazer uma pausa rápida de uns 15 minutos e depois a gente retorna ou se tocamos direto. Beleza. Senhores, vamos fazer uma pausa, então, de 15 minutos. Né? Daqui a 15 minutos a gente retorna, então, com a nossa gravação, tá bom? Obrigado, pessoal.